Oiê! Oiê! Que Maravilha! legal que a gente conseguiu te trazer, hein, Isa? Coisa boa! Estou muito feliz, Ju. Gratidão pela oportunidade. Nós é que somos muito gratos, Isa. Eu vi tua Que live bom. hoje, viu? Tava maravilhosa. Ah, que bom! Que bom com a gente, né? E eu trouxe na live um caso que a gente foi chegando juntas, né, no que poderia ser a raiz da questão, né? E não era óbvia, né? Então Não. foi interessante, foi bonito e assim eu sempre procurando o que que eu vou trazer, né, naquele dia, cada dia eu faço live todo dia, né? Então eu sempre fico buscando o que que é o momento, o que que as pessoas que estão conectadas precisam ouvir. Eu sempre peço orientação divina mesmo, né, do universo, da vida, que tem muito mais conhecimento que eu, né? Total. E hoje eu senti de falar dessa experiência, e o tanto de gente que falou, Isa, também valeu para mim, faz sentido para mim, também me conecto com isso, também aconteceu comigo. É impressionante, é Mas você impressionante. Eu sabe que eu acho que acho que assunto de maternidade, criação e educação, todo dia que você fizer uma live, sempre a gente vai se identificar com alguma coisa, conecta né? muito, né, Ju? Muito, Conecta muito, muito. porque diz respeito a gente como ser humano, né, como indivíduo. Então, acaba que sempre tem conexão mesmo com alguma coisa. E eu Muito acho que interessante. eu acho que também tem uma coisa que, assim, quando a gente vira mãe, quando a gente se torna mãe, a gente está aprendendo na prática, né? Então é muito bom quando você vem com Uh! esses ensinamentos, com essas ideias, com para trocar com a gente, porque aí a gente se identifica, porque a gente sempre acha que é só a gente, que só está acontecendo com a gente, na verdade, a maior parte dos problemas são quase sempre os mesmos, né? Sim, se repetem muito, se repetem muito. E na verdade eu sou alguém que também estou vivenciando os mesmos problemas, né? E estou mergulhada aí, escolhi mergulhar para aquilo que eu digo. Eu falo para você nessa live, eu aqui estou ouvindo com mais umas dezenas de pessoas. Aí eu vou para outra live, eu continuo me ouvindo. Eu vou para o presencial, eu estou me ouvindo. Eu vou escrever um livro, eu estou me ouvindo, né? Então o desejo gigante da minha vida é contribuir com as pessoas, mas é também me manter na linha. Total, e é um Porque aprendizado se eterno para você, né? Exato, exato. Se eu continuo disseminando essas mensagens, eu tenho muito mais chance de alcançar esse recurso na hora que eu estou vivendo a prática com meu filho, né? Então Nossa, e deve ter é. mudado muito quando você teve filho, né? Porque é o que você Sim. falou ainda hoje, eu acho, na tua live, da questão da teoria e da prática, né? Na verdade, antes de ter filho, Ju, eu não falava dessas coisas, não. É. Olha aí, uma coisa que eu tô sabendo agora. Não, a questão maternidade propriamente dita entrou na minha vida depois do meu filho. Antes de ter filho, eu era toda business, eu trabalhava na HP quando eu tive meu filho, no setor de Aham. treinamento, trabalhava com a parte de recursos humanos, de treinamento, já fazia muito tempo, tem 13 anos que eu dou palestra de treinamento, então sempre foi essa carreira, né? Meu filho tem 8. Mas eu trabalhava na parte de comunicação, de liderança, relações humanas, né, relações interpessoais, os próprios temperamentos das pessoas já era uma pegada mais comportamental, mas não Aham. era a relação adulto-criança. Que legal. E me fala uma coisa, como é que está sendo o teu dia desde que a gente teve que fazer o isolamento social? Você já trabalhava em casa? Você está achando que está sendo o que que você está achando disso? Uma oportunidade para você também ficar mais com teu filho, ver isso, ver ele mais de perto, ou você já conseguia fazer isso antes? Tá, foi legal esses dias uma amiga mandou um WhatsApp. E aí, como é que você tá? Eu falei, tô bem. Bem de saco cheio dessa quarentena. Cara, eu acho que não tem como fugir do caos, né? Jogam uma bomba na nossa rotina, jogam uma bomba no nosso esquema, jogam uma bomba na nossa vida. Não vou vir aqui dizer que tá fácil, tranquilo, favorável, suave. Mentira! Não tá, Não Ju. vamos romantizar isso, né, Não, gente? não, não, Ju. Eu tava aqui antes de entrar na live com você, falando com o menino, pô, bicho, você só quer fazer as brincadeiras e as tarefas, cara. Tá atrasada a tarefa da escola. Aí o menino chora, aí o menino tá um caos, entende? Então, É, assim, porque aí a nossa carga que já era bizarramente grande, ela só não, aumentou, né? e assim, né? Eu trabalho online, já faço isso e faço home office, como você falou, né?
Então, tecnicamente, o que que mudou? Que a hora que eu realmente me dedicava focada aqui, era aquele período que o menino estava na escola. Porque, na verdade, essa é a questão. A gente acha que fazer home office vai ficar com os filhos. Mentira, você nem trabalha, nem fica com o filho. Entendeu? Você se sente incompetente, incapaz nas duas funções. Exato. Eu não sou nem boa mãe, nem boa profissional. Desgraça, entendeu? É a ilusão do home office. Você acha que o home office é... Não é, entendeu? Não é. Agora, claro que, graças a Deus, existem algumas dicas e algumas coisas que podem nos ajudar. Mas dizer que, ó, faça isso e sua vida vai virar o paraíso, mentira. Né? Por exemplo, Mas que tipo de dica que você acha que melhora? O que é que pode ajudar? É separar realmente as coisas. Por exemplo, primeiro eu tenho que saber o que eu preciso, não posso deixar de fazer, né? E aquelas coisas que eu não posso deixar de fazer, eu tenho que contar com algum momento, ou quando a criança dorme, ou quando o marido está junto, se tiver marido na história, ou quando a vizinha desce com a criança, não sei, né? Mas em algum momento que eu tiro ali pelo menos 1 hora focada em que eu despacho aquilo que não pode não despachar, ok? O resto eu vou na medida do possível, sabe assim? Então, eu acho que a gente conseguir separar prioridades, porque se a gente ficar fazendo o que aparece, o e-mail que chega, a ligação que atende, o WhatsApp que chega, a gente fica doida. Então, é realmente colocar no papel quais são as 10 prioridades desse dia, que eu não posso deixar de atender, né? Aí o resto é se der. Né? A gente não pode também se cobrar mais do que a gente já se cobra, né? Pelo amor de Deus. Então, assim, tem isso, tem esse... E pedir ajuda, né? Sempre que der, porque também não tem jeito. E assim, entender que é rearranjo. A gente está se rearranjando. Então, assim, ser tolerante também com você mesmo, com a gente, com a criança. Para a criança também é rearranjo, tá? Para a criança também tá punk, né? Tá pesado, tá difícil, tá puxado. Eles não estão indo na escola, não têm o contato com os amigos, né? Então, assim, também mudou as coisas para eles. A gente precisa entender o lado de todo mundo se respeitando e também aprendendo no dia a dia como vai ser essa dinâmica, porque não vai ser para sempre também, né? A tolerância, sabe? Mas uma coisa que é boa, você começou falando que eu falei aquela frase de procurar o presente no presente, né? Deixa eu trazer um pouquinho disso para agora, mas de uma maneira até interessante, porque eu não vou falar de coisa exatamente boa, mas não deixa de ser presente. Isso também fica a dica. Nem todo presente é bom, nem tudo que é ruim não é presente. Dá para pensar aí também. Mas uma coisa que acontece é que assim, o confinamento e a obrigatoriedade de viver muitos dias, muitas horas, sem intervalo e sem ajuda muitas vezes, porque você não pode ter ajuda, ninguém pode chegar perto e tal. Na verdade, só traz à tona, Ju, e evidencia e coloca na vitrine e faz sair o vulcão em erupção daquilo que já tem dentro do vulcão, daquilo que já existe nesse ambiente, nessa relação, nessa... Então, por que eu digo que é um presente? Porque às vezes, na situação sob controle, você nunca ia acessar e nunca ia ser convidada a de fato solucionar os problemas. Entende? Então, quando você tem uma situação forçada dessa, nessa pressão toda, aquilo que vem à erupção, né? Aquilo que emerge, aquilo que esparrama, aquilo que jorra, né? Aquilo que explode, talvez eu não vá resolver agora, mas é legal colocar ali no bloco de notas para dar um jeito nisso na vida em algum momento. Acabaram até de falar, ó, a crise revela nosso caráter, é isso mesmo? Sim, eu agora estou falando dos problemas, né, de caráter, talvez. Ou de dinâmica, sabe? Às vezes são problemas de dinâmicas, né? Que não deixa de ter a ver com o nosso caráter, né? Com aquilo tudo que a gente foi formado, né? Então, eu acho que é aproveitar isso também, sabe? E não com culpa, pelo amor de Deus. Não com... Ai, gente, eu não gosto desse negócio de culpa. Culpa não serve pra nada, só piora tudo, sabe assim? Mas é tão difícil a gente não ter, né? Não dizem que quando nasce uma mãe, nasce uma culpa. A gente eu tem acho que, um horror isso, Ju. Oi? Eu acho um horror isso. É horrível. Um horror. Sabe por quê? A culpa é um negócio que é como se a gente tivesse uma sensação de que aquilo não está nas nossas mãos, está nas nossas costas. Aí é pesado, é penoso, é difícil. Aí a gente fica angustiada. Quando tá nas costas, a gente fecha o peito, ó, a gente se encurva. O negócio é ruim, fisicamente tá difícil. Tá.
Não, bicho, tira das costas e põe na mão, é meu, tá na minha mão, vou fazer o quê com isso aqui? Peraí, eu preciso de algum curso? Peraí, eu preciso ler um livro? Peraí, eu fiz esse movimento quando eu tive meu filho, que o menino chorou sem parar, eu tava com o peso nas costas. Não, na verdade, primeiro eu achava que tava na mão, eu fui tentando tudo que eu podia. A hora que eu não consegui mais, aí eu achei que tava nas costas e me vi sem saída no olho de um furacão. Um negócio horroroso. Então, assim, cada vez que sentir culpa, lembra de trazer das costas para as mãos e falar, o que é que eu vou fazer com isso? Sabe? Porque daí eu transformo em poder. Olha que loucura. Aí eu transformo culpa em poder. Você sabia que pode estar na mesma moeda? Pode ser. Porque se eu Não tenho tinha culpa. pensado nisso. Não, presta atenção comigo. Se eu tenho culpa, é porque eu afeto negativamente. Ok? Então eu fico culpada. Mas se eu afeto, eu posso transformar em. Se eu afeto no sentido de afetar, né? Mas eu posso transformar num afeto positivo, num afetar positivo. Entende? Se eu produzo algum movimento, alguma sensação, alguma coisa, e eu estou culpada porque o que eu estou produzindo está sendo negativo, ora, então se eu mudar o que eu estou produzindo, eu posso produzir algo positivo e me empoderar e ficar feliz que, olha, dessa vez eu consegui fazer ser positivo e eu quero mais disso. E aí eu transformo aquele ciclo, né, vicioso da culpa, que eu fico culpada e me coloco num estado horroroso, aí quando eu vou interagir com a criança já tô num estado de poucos recursos, aí interajo mal, fico culpada de novo e vai só ciclo vicioso piorando, ciclo vicioso, né? Quando na verdade eu posso fazer uma interação em que eu consigo ser mais assertiva, consigo despertar um estado positivo e aí as coisas vão melhorando e feliz, aí o estado positivo, fico feliz, yes! Ciclo virtuoso, porque daí eu quero mais, eu vou pegar mais daquele curso, mais daquele livro, mais daquele autor, mais de outro, né? E vou conseguindo entrar num ciclo virtuoso. Para mim, a saída dos ciclos viciosos sempre são as informações. Sempre. Ou é a informação de um curso, ou a informação de um vídeo bom, ou a informação de um livro bom, ou a informação de um profissional bom, porque quando nem livro nem curso está dando jeito, eu vou para terapia. Entende? Então, a gente sempre tem que buscar alguma informação. Não é que é a única opção, né, gente? Estou falando da minha, o que funciona para mim. De repente, funciona para mais gente também, né? Mas não, eu, assim, eu vejo por aí. Demanda, né? Educar demanda uma energia, né? Você criar os filhos demanda uma energia. Então, se você não estiver disposto, lá na frente, você vai pagar um preço muito alto. Às vezes é mais fácil você não perder tempo, ganhar tempo no começo, para você colocar os limites, ter uma conversa sempre verdadeira. Deixa eu trazer um menino para dar oi aqui para a galera. Oiê! Gente, esse menino é um príncipe. Ele é um príncipe. Outro dia ele veio trazer água para a mãe dele. Não chegou. Fica atento aqui, porque se chegar vai ser aqui. Se chegar, aí você entra no link. Tá? Esse daí é da professora de inglês. Se chegar, você entra no link. Se não chegar, pode fazer outras coisas. Tá bom? Ele tá pedindo ajuda aqui porque tem alguém querendo conectar com ele, mas não chegou o link ainda. Mas ele é um príncipe, né, Isa? Outro dia ele veio trazer água pra você. Ele é totalmente gentil. Ele eu falo que ele é bem conduzido, tá, Ju? Todas as crianças são. E ele não é só isso de maravilhoso que você viu. Ele tem isso de maravilhoso. Assim como eu tenho um lado maravilhoso, ele tem um lado não maravilhoso, como eu tenho um lado não maravilhoso. Não dá pra ser perfeito. Tá tudo bem, e tá tudo lindo, sabe assim? O mesmo menino que quando eu tava em reunião com você veio e trouxe água, né? E foi lindo, e foi um gesto super espontâneo, carinhoso, que eu fiquei toda feliz. É um menino que também estava aqui agora há pouco chorando e dando piti, porque não quer fazer a tarefa, não quer corrigir o que escreveu e tal, tipo isso, entendeu? Tá tudo bem. Mas assim, a gente também não tá 100% toda hora, né? Então, a gente é feito de luz e sombra, a gente é feito de tudo junto, entende? E isso que é legal, tá, Ju? Trazer também a humanidade das pessoas, entende? Porque Isaminatel deve viver uma vida perfeita. Não, amor, ninguém vive vida perfeita, não tem filho perfeito, não tem mãe perfeita. A ideia não é trazer aqui uma ideia de perfeição, uma ideia de algo que ninguém nunca vai alcançar, que tem que ser especialista para conseguir uma boa relação. Não tem, que as coisas que eu dissemino são para mãe, para pai, para avó, para dindo, para dinda, para babá, para cuidador, para professor. Não precisa ser especialista, gente. Só tem que ser bem interessado e querer cada vez ser melhor,
né? E a É gente vai isso. conseguindo. Aí sim a gente vai conseguindo o saldo cada vez mais positivo. E isso que é legal. Tem momentos Total. difíceis, mas a vida é feita cada vez mais de coisas boas e, eventualmente, situações desafiadoras. E não o contrário. A ideia é a gente conseguir deixar mais coisas boas do que ruins, Isso. né? Porque Mas às vezes eu tô num caos tão grande, interno, emocional, numa ignorância mesmo, de ignorar os recursos, né, da comunicação, das relações familiares, sabe? Que eu tô vivendo uma vida caótica, danosa, com alguns momentos de felicidade. Isso que não é legal. E isso que eu devo uhum, buscar em inverter a proporção. Tá? Viver uma total. vida legal com alguns momentos turbulentos é normal, parte da vida. Agora, viver uma vida essencialmente turbulenta, com alguns momentos de coisa legal, Ah, é. aí não, aí é uma pena, aí eu preciso fazer alguma coisa. Até porque não se sustenta. Daqui a pouco alguém vai ficar doente, daqui a pouco vai acontecer algum acidente inconscientemente provocado Uhum. para conseguir sair daquele caos, entende? Então E eu já aí tive fases assim. E quando você tem fases assim, quando você tem um momento de felicidade, você acha que você nem merece aquilo, né? É muito louco pode acontecer, e às vezes eu mesma trabalho inconscientemente para acabar com aquele momento de felicidade, achando que realmente Uhum. ou não tenho merecimento, ou não tá normal, tô até estranhando o que que tá acontecendo, que tá tão bom, essas coisas que aí eu acabo sem querer voltando para aquele ciclo energético, né? Uhum. Negativo, pesado, danoso, né? E É como que muito você comum. fala aqui que você trabalha bastante em família, né? O seu trabalho de psicopedagoga é mais com os pais ou com a criança? Como que funciona? Isso é interessante também, né? Quando eu me formei em psicopedagogia, eu estava então apta a atender crianças, né? Mas logo no início da vida eu percebi que as crianças não têm problemas. E que quando eu queria resolver questões que estavam se manifestando nas crianças, eu precisava trabalhar com os adultos do entorno dela, né? Que na verdade não resolvia se eu não impactasse os adultos do Aham. entorno, né? Sejam eles os pais, os professores, as pessoas que têm convívio direto com essa criança, dependendo da situação. E aí eu me tornei imediatamente uma psicopedagoga que não atende crianças e só atende pais. Maravilha. E você achou É, que foi mais fácil achar a raiz do problema, que foi mais fácil fazer o tratamento ou ter, vamos dizer assim, mais sucesso no final das contas, pelos pais? em todos esses anos eu nunca precisei atender nenhuma criança, não, porque tem alguns pais que ficam meio desconfiados, né? E aí eu falo, não, se não funcionar, a gente atende a criança também. E eu nunca atendi. Que acho que funciona, Ju. E quais Agora tem são, por uma coisa exemplo, importante, tá? Tem uma coisa tal? importante. Às vezes as pessoas gostam do atendimento, ficam felizes. Eu nem tô mais atendendo agora, tá, Ju? Eu tô mais atendendo só alunos. Por quê? Como as coisas se repetem muito, tudo que se repete eu tô colocando nos cursos. E aí você não Uhum, precisa pagar uma sessão individual para descobrir. Até porque fica mais caro do que você aprender aquele monte de informação no curso. É mais barato. uhum. Tá? Então aprende tudo no curso e aí se ainda ficar alguma dúvida, eu atendo, que eu atendo alunos, porque não dá conta, não tem como atender, né? A demanda acaba ficando grande, não tem jeito. Então, mas no atendimento, a gente trabalha as questões do que pode estar da gente refletindo na criança, né? Porque a criança é igual planta, ela vem com a semente perfeita para germinar e para ser o que ela é, uma árvore frutífera, uma árvore ornamental, uma árvore, um cacto. Uhum, Tem planta de uhum. todo tipo, criança também, né? E aí, cada criança precisa de um terreno específico. Tem árvore que precisa de mais água, mais sol, menos sol. Por isso que você fala, eu crio do mesmo Uhum. jeito, mas um vai, o outro não vai, porque não é para ser do mesmo É. jeito, né? Não, Não as é para crianças não ser do são mesmo jeito. iguais. E aí a gente vai trabalhando questões, então, o que está acontecendo nessa relação? O que é que você precisa saber a mais? O que é que você precisa estudar mais sobre a sua criança? Né? O que que a sua Uhum. criança veio te convidar a curar? Né? Porque ela veio trazer alguma coisa que a gente precisa curar, né? É Então muito você está me dizendo interessante. que provavelmente os problemas são os pais que trazem para a primeira infância. Porque da primeira infância a gente pode dizer que é o que vai caracterizar esse indivíduo, né?
É como ele vai ser mais ou menos que daqui para frente, né? Como É a jovem, como adulto. base, é a base, tá, Ju? Não é assim que a gente sabe tudo que vai ser pela primeira infância, não, mas eu diria o seguinte: a metáfora da primeira infância é a da construção. Vamos supor que você tem uma casa, que você mora nessa casa, e que de repente a família aumenta, as coisas acontecem aí, e você fala, nossa, seria tão interessante fazer um quarto, uma suíte lá em cima da casa, e a gente deixa a parte de baixo com quartos que já estão para as crianças, e eu e o companheiro, por exemplo, só uma situação hipotética, né? Vamos ter uma suíte lá em cima agora. Tá? Aí você fala, ótimo, vamos fazer. Aí você chama o engenheiro, ele vem, avalia e fala, não vai dar não, Ju. A sua estrutura desta casa não comporta um andar superior, sabe? Porque a fundamentação não foi feita para 2 andares. Aí você, nossa, é mesmo, tal. Isso também acontece na nossa vida. Existem estruturas que são formadas nessa primeira infância, do 0 ao 6, né, que depois nos permitem construir andares superiores ou não. Em todos os sentidos, no sentido cognitivo, no sentido emocional, na resiliência, aguenta ou não aguenta, sabe? No sentido da busca por objetivo na vida, de fazer coisas, de sentir-se útil, de engajar-se em projetos, porque daí você depois começa a ver, por exemplo, adolescentes que não conseguem se engajar em causas, em projetos que o interessem, e aí gastam um tempo enorme com coisas inúteis, ou às vezes se envolvem até em coisas danosas, que fazem mal para ele mesmo, para os outros, sabe? Por quê? Porque não foram, desde o início da vida, despertados para se engajar em alguma coisa, para descobrir a sua missão, né? Então é lá na base da primeira infância que a gente faz a educação emocional, que a gente faz a educação empreendedora, que seria isso, buscar algum empreendimento na vida, né? Para ser útil, para ser, né? A gente não ensina muitas vezes as crianças a servirem, e a gente esquece que aquilo que não serve para nada a gente joga fora. Exato. Né? E tem criança que está jogando a própria vida fora depois na adolescência ou na vida adulta porque não serve para nada, não consegue achar para que serve. Entende? Então, é nessa primeira infância que a gente faz a base, né? Ou então a base para suportar os reveses da vida, sabe? Às vezes a criança, na adolescência, o primeiro namorado que termina quer se suicidar, quer se matar. Por quê? Porque não teve a base para aguentar essas situações, para saber como lidar com isso, você entende? Então, é um pouco isso. Aquilo tudo que eu vou sentir, pensar e agir, esses 3 verbos, sentir, pensar e agir, para o resto da vida, tem base na primeira infância. É na primeira infância também, e não é só o que o pai e a mãe faz, tá? É a soma do temperamento que a criança vem com o ambiente que ela encontra. Tá? É na primeira infância também que a criança decide qual será, inconscientemente, claro, a sua casa emocional. Aquela emoção que ela vai voltar sempre a sentir na vida, nas situações de frustração, de estresse, de quando as coisas não saem como ela gostaria. Será que ela vai sentir sempre raiva? Ou será que ela vai sentir mais tristeza? Ou será que ela vai conseguir ser direcionada por pais, por adultos preparados? Eu sinto primeiro a raiva porque é próprio do meu temperamento, mas eu vou transformar isso aqui em ação que produza resultados. Mas eu vou transformar isso aqui numa energia que realmente faz alguma coisa acontecer de bom para eu não precisar passar por isso de novo. Agora, se eu tenho de temperamento a tendência natural a sentir raiva, e a forma que meu pai, que a minha mãe, que os adultos que estão no meu entorno vêm interagir comigo me provocam ainda mais raiva, talvez eu não esteja ajudando essa criança, talvez eu não esteja dando opções para essa criança, e talvez eu estou construindo uma mansão emocional de raiva. Ou de tristeza, se for um outro, ou de culpa. Quanta gente tendo culpa na vida não sabe nem por quê, mas sente culpa até hoje, depois de adulta. Situação dá ruim, ela sente culpa. Não tem nada a ver com a ação dela, ela tá sentindo culpa, né? Ou medo, ou nessa vergonha. casa emocional, por exemplo, ela pode criar uma casa emocional de fuga, onde ela pode estar vivenciando algo que ela não quer vivenciar, e aí ela se transporta para sei lá, não sei se existe isso, para uma casinha emocional que ela mesma criou. Aí tem muitos, aí talvez você já esteja falando até
de alguns desvios mesmo, né? De quando a gente quer fugir da realidade, né? E aí a gente acaba criando fantasias ou acaba criando talvez personagens que a gente precisa criar para viver, para sobreviver, para dar conta. Né, daquelas realidades que nos são colocadas, ou as couraças, aí depende a linha que você pegar de estudo, né? Vão trazer as couraças que a gente coloca para sobreviver, né? Os personagens, se você for para a biografia humana da Laura Gutman, enfim, tem várias linhas aí, que todas elas vão explicar isso, né? Do que a gente precisa criar de estrutura para aguentar. Né? Aqui tá falando, ó, minha filha tem 4 anos e sempre que ela tenta fazer alguma coisa e não consegue, ela já desiste. Fala que não consegue e chora. Tento reforçar a tentativa, mas ela não aceita. Como agir? Isso daí é uma coisa muito legal que eu queria falar. Aliás, o tema da live são 5 problemas que a gente pode causar, né? Isso. Então vou pegar esse gancho para trazer o primeiro problema, pode ser? Nós já falamos vários, na verdade, né? Muitos. Já falamos vários aqui sem elencar, né? Mas vamos elencar 5 para a gente, né, ser um pouco mais didático aí nesse processo, né? Um dos 5 que eu coloquei aqui, problemas que a gente pode trazer para a criança, é relacionado à dificuldade de ter autoestima e autoconfiança, né? Então, quando ela traz, a minha criança tem 4 anos, toda vez que vai tentar fazer alguma coisa, não dá conta, e aí já fica com raiva, já joga, já desiste, e eu fico tentando incentivar, né? É porque eu acredito que a construção da autoestima e da autoconfiança da criança está muito mais baseada na minha fala do que na experiência dela. Né? Isso é uma crença comum, não estou dizendo que essa mãe acredita nisso, tá? Estou dizendo que assim, estou generalizando, estou pegando só o caos para a gente explorar um pouquinho, né? Quer dizer, eu não conheço a situação, então nem posso falar dessa mãe, dessa filha exatamente, né? Mas é muito comum na nossa que é uma cultura. Coisa muito comum, né? Muitas crianças fazem isso. A gente achar que a autoestima e a autoconfiança da nossa criança está mais baseada na nossa fala do que na experiência dela. Quando, na verdade, a autoestima e a autoconfiança da criança se constrói muito mais nas experiências que ela vive. Então, quando eu fico morrendo de medo que vai se cortar, medo que vai cair, medo que vai se queimar, medo que vai... E aí eu não deixo ir para a cozinha, eu não deixo fazer uma comida, eu não deixo andar de bicicleta direito, eu não deixo subir numa árvore, eu não deixo descer uma rampinha, eu não deixo... Aí a autoconfiança e a autoestima da criança vão ficando minadas. Aí a hora que ela vai tentar fazer uma coisa banal aqui, eu já desisto logo, eu já fico chateada, já fico brava, não consigo. Porque nem minha mãe confia em mim para eu fazer as coisas, imagina que eu vou conseguir ela não fazer. se encoraja, né? Isso. E não tô falando de novo, que é o caso dessa pessoa que falou isso, tá, gente? Porque a gente não sabe o que acontece na vida de cada um aí no detalhe. Mas eu quis trazer esse exemplo porque é uma situação que pode acontecer, que é comum até. Né? Então essa coisa que a gente fica de colocar numa bolha de tipo, não vai fazer isso, não vai fazer aquilo, provavelmente aonde acarreta nesse problema depois lá na frente. E a gente começa a ter muito problema de autoestima e autoconfiança, e daí a gente começa, porque você é linda, porque você é incrível, porque você é inteligente, porque você é capaz, você dá conta, eu acredito em você, eu confio em você, mas eu não permito que tenha experiências, então na verdade eu não confio. Olha que triste, nem eu sei que eu não confio. Então, e essa mãe tá falando assim, não, imagina, ela está numa escola Waldorf que encoraja muito. Isso, né? Aí, Ju, se você trouxer isso aí, nós vamos ter que fazer atendimento da mãe, vou ter que colocar ela aqui. Não vai rolar, né? Mas é uma coisa que acontece muito mesmo. As não crianças, dá, elas não dá pra tendem saber. a Aí, desistir. o caso específico, aí eu tenho que saber o que está acontecendo lá na relação, na criança e tal, Claro, né? claro. Mas tem que ver o que é, né? Alguma questão tem. E às vezes é próprio de condução, tá? De temperamento. Eu tenho um temperamento forte ou de interesse, tá querendo que eu faça uma coisa que não me interessa. Aí eu tento 2, 3 vezes, né? Não sei, tem um monte de coisa que pode ser. Até para chamar a atenção dos pais muitas vezes, né? E aí, muita coisa pode ser. Muita coisa. Quais seriam esses 5? Isso me interessou muito, essa pauta, porque aí a gente sai talvez de um lugar de culpa para um lugar que a gente, às vezes, a gente realmente não sabe tudo, a gente não tem resposta para tudo, nós somos mães, estamos aprendendo a ser mãe diariamente e não tem como a gente deixar de aprender, porque até os filhos ficarem velhos a gente vai aprender, não é isso? Que bom, Eu né? acho isso. Que ótimo, Graças a gente vai a Deus. Aprender. Então, na verdade, é tirar a questão da culpa, trazer para o aprendizado e aprender com os nossos erros. Então, quais seriam esses 5 problemas que os pais trazem para a primeira infância?
Bom, falamos então do primeiro problema de autoestima, autoconfiança por conta do nosso medo, tá? Outro problema que eu separei aqui para trazer para nós é quando a gente tem mais preocupação com os objetos, com a limpeza e com a organização da casa do que com o desenvolvimento da criança. É um problema de prioridade, né? A gente, quando não tem filhos, a gente se preocupa com a organização, com a limpeza, com os objetos, né? Mas depois que tem filhos, se a gente não revisar essa prioridade, a gente começa a trazer um problema de desenvolvimento. Porque aí, né, isso quebra, isso machuca, isso vai sujar, isso lambuza, isso molha, isso estraga, isso... E às vezes eu tô lá dando um piti por causa de um pouco de shampoo a mais que a minha criança foi colocar na mão e desperdiçou. E tudo bem, não é para desperdiçar. Tá? Não é, a minha fala não é para dar, então desperdiça, não é isso. Mas às vezes eu tô dando um piti tão exagerado que é do meu piloto automático, sabe assim? Que eu não tô olhando primeiro para o desenvolvimento da criança, para a aprendizagem da criança, para o momento que ali eu posso educar e ensinar a criança em relação a isso. E eu tô com um foco principalmente no objeto, no custo, na limpeza, na organização, entende? Então, lembrar que depois que eu tenho... Depois que eu tenho uma criança na primeira infância na minha vida, talvez o desenvolvimento dela deva subir graus na hierarquia em relação a desperdício, custo, organização, limpeza, entende? Então eu acho que isso... E com bom senso, né? Pelo amor de Deus, não é para gastar o vidro inteiro de shampoo porque a criança está se desenvolvendo, entende? Mas eu acho que isso que você está falando meio que vale para tudo, até na hora da refeição. Será? Porque, por exemplo, hoje eu me culpo, tá? Porque eu sou dessas, eu preciso lidar com isso. De que, por exemplo, na época que a minha filha era pequena, eu me incomodava muito com a sujeira que ela fazia comendo. Então eu ficava o tempo todo tentando organizar. Eu me arrependo, nada aconteceu, tá? Minha filha é perfeita, ela é ótima, ela é uma criança incrível, mas eu me arrependo muito de ter feito isso. Nada aconteceu que eu já tenha me dado conta, né, Ju? Não, exato. Assim, a Rafa da Green de Piracicaba, coisa que a gente está bebê... fazendo e que a gente só vai saber que aconteceu, ou a gente vai morrer sem saber que aconteceu, viu, Ju? Mas tá tudo bem, os nossos filhos também precisam da nossa humanidade, da nossa imperfeição para se fazer gente. É assim que acontece, a dinâmica é essa mesmo, tá tudo certo. Total. Mas fala da Rafa. Então, a Rafa de Pira, eu vejo os vídeos dela com a bebezinha dela, ela deixa sujar, e suja cadeirão, suja roupa, suja cara, faz tudo. E eu falo, por que eu não fiz isso, meu Deus? Aí a gente fica se culpando. E na verdade... Mas não se culpe. Mas, tem enfim, quantos anos? É exatamente isso que você está falando. É importante para o desenvolvimento dele sentir a textura da fruta, do alimento, do tapete, de fazer uma bagunça na sala, de ter um quarto bagunçado de vez em quando, tá tudo certo. Sim, aliás, se você tiver tudo arrumado com mais frequência, tá alguma coisa estranha. Não tem criança nessa casa. Deixa eu aproveitar para mandar um beijo para a Rafa da Green Pira, porque foi a Rafa, na verdade, que fez essa ponte aqui, né? A gente só está aqui por causa da intervenção da Rafa. Então, Rafa, gratidão, um beijo grande para você. Beijo, Rafa. Lindona. Ela é demais, né? Ela é maravilhosa. E, Isa, qual seria o terceiro problema? Então, você falou que o primeiro problema é a gente trabalhar com o nosso medo, que aí a gente acaba afetando. O segundo é não deixar a criança viver como uma criança, né? Então, ficar o tempo todo tendo tudo organizado e sendo tudo muito perfeito. Isso é um problema. A questão das prioridades, né? Priorizar o desenvolvimento da criança ou não priorizar seria o problema, né? O desenvolvimento da criança em relação a desperdício, organização, limpeza e essas outras coisas. O terceiro problema é o ritmo, apressar a criança o tempo inteiro. É muito difícil, Ju. Quem nunca? Quem nunca? Pra mim também, né? Pra eu ouvir de novo, viu? Pode ficar tranquila que nós estamos tudo juntos no mesmo barco. Mas esse dar-se conta do ritmo da criança, que é diferente, que é um ritmo de aprendizado, que é um ritmo de primeiras experiências, que é um ritmo de criar referências, né? Então a gente precisa tomar cuidado. O apressar também complica demais o desenvolvimento da autonomia. Porque para a criança fazer as coisas sozinha, ela vai fazer pelas primeiras vezes. Né? Se ela está fazendo isso pelas primeiras vezes, provavelmente não vai ser na velocidade do adulto.
Então ela vai, uma criança para abotoar uma camisa de 4 botões, ela leva às vezes 20, 30 minutos, que você faria em 2 minutos ou menos. Então, assim, né? Eu preciso realmente rever que horas eu vou começar a aprontar para sair, né? Que horas que eu vou, se eu quero priorizar a autonomia, se eu quero priorizar que ela realmente, né, consiga fazer alguma coisa por ela mesma. E aí eu volto lá na questão da autoestima, na questão, né, da autoconfiança, porque são essas coisas também que vão construindo autoestima, autoconfiança, né? Então, se eu morro de medo que se faça as coisas que corta, que eu priorizo sempre a limpeza e a organização, e ainda vivo apressada, depois eu não entendo porque minha filha não tem autoestima, porque minha filha não tem autoconfiança, porque minha criança é estressada, porque minha criança está roendo unha, porque depois eu não entendo, por que não deixa fazer xixi, por que não desfralda, por que não desmama, por que não... Olha só que loucura, né? As coisas vão se... Aí problemas alimentares, problemas de aprendizagem, um monte de outros problemas começam a surgir, né? Mas por quê? Porque eu crio... de ar já. Não, você tem que estar Mas feliz, é bom porque, ó, amiga, gente, porque eu tenho nada é por certeza acaso. que nada é por acaso. E eu sempre acho que coisa, você consegue arrumar certas coisas. Assim, a vida inteira a gente aprende, a vida inteira a gente ressignifica e muita Deus coisa. É tão bom, Ju. A vida é tão boa, Deus é tão maravilhoso, a natureza é tão perfeita que eles deram para o ser humano a capacidade da plasticidade cerebral. Né? E que mesmo que já tenha passado a primeira infância, né, a gente pode fazer resgates, a gente pode, né, ter possibilidades de começar depois, de ver. É natural, a gente tem que saber que algumas coisas realmente são potencializadas na primeira infância, que quando se perde é uma tristeza que se perdeu. Tá? Mas também eu não preciso morrer na tristeza, né? E saber que o cérebro humano é uma potência tão maravilhosa, que a gente pode fazer muitas coisas enquanto se tem vida, a gente pode fazer um monte de coisa. Aliás, né? Depois que eu descobri as constelações familiares, até que depois que não tem mais vida, ainda pode fazer algumas coisas, viu? Eu sou louca para fazer isso, sabia? Louca para fazer constelação. E o quarto problema? Quarto problema é falar demais, Ju. Às vezes. Vai e volta, né? Vai dar uma bronca, vai e volta, vai e volta. Essa parte eu acho que foi uma das mais difíceis para mim, acho que ainda é, na verdade. Quando eu descobri, né, que às vezes a gente fala excessivamente, a gente não dá tempo da criança processar, a gente não dá tempo da criança ficar sozinha, se concentrar, a gente quebra momentos incríveis de concentração da criança. Depois fala, meu filho não lê um livro, mas toda vez que ele tentou se concentrar em alguma coisa antes de aprender a ler, eu não deixei. Aí se eu não deixei ele desenvolver a concentração, agora não vai ler, porque para ler precisa concentrar. Sabe assim, as coisas são todas, né, encadeadas no desenvolvimento humano, né? Então, assim, fala demais, a gente quer interagir, na maior boa intenção, né, gente? A gente só erra achando que tá arrasando, a gente não erra porque quer errar. Exato. Né? É bom deixar eles um pouco quietos também no mundo deles, né? E a gente tem uma cultura que criança quieta é porque tá aprontando. Não, cara, criança quieta é porque tá concentrada. Criança quieta é porque de repente está descobrindo alguma coisa nova. E, aliás, tirar tudo de uma gaveta, por exemplo, não é aprontar, é um autodesenvolvimento do movimento de pinça, por exemplo, para uma criança de 1 ano, 2, sabe? De coordenação motora grossa, de fazer movimentação de apropriação do espaço, de entender como as coisas estão organizadas no ambiente que ela vive, sabe? Então, poxa, são as coisas dela, né? Ela tá querendo ver as coisas dela também. Às vezes são as nossas, mas se ela mora nessa casa, tudo dela, é tudo meu, é tudo nosso, né? Então é importante a gente saber que tem outras coisas acontecendo além daquilo que eu consigo ver, sabe? E por isso que precisa estudar para ser pai e mãe, né? Para conseguir ver aquilo que não está óbvio, para conseguir discernir. E tudo. É isso, é por aí. E outra coisa também, só antes de passar para o quinto, falar um pouquinho ainda desse falar demais, às vezes também a gente faz um equívoco gigantesco, que é falar o tempo inteiro, mas na hora que morre alguém, aí eu não falo. Isso é um problema. E é um equívoco, porque a criança ela é conectada com o nosso interior. Então ela vai sentir a minha tristeza, ela vai se conectar com aquilo que não está bem, ela vai perceber a minha baixa tolerância.
e ela não vai ter palavras que expliquem isso que ela está sentindo. Então ela começa a ficar confusa sobre o que ela está sentindo, o que está acontecendo, o que ela está vivendo. Então, às vezes, eu falo, na hora que eu precisar falar, eu calo. Né? Claro que na hora que eu for falar uma situação dessa também, eu preciso ver como eu vou dizer, talvez contar uma historinha, usar uma metáfora, trazer leveza para isso também, mas contar o que está acontecendo, né? Realmente dá o direito à criança de saber, inclusive nominar o que ela está sentindo, o que a mamãe está sentindo. Né? Então isso tudo é muito importante. E o quinto, como você perguntou, e eu fiquei aqui voltando ainda para o quarto. Não, mas esse quarto que você falou é super importante, da questão da perda. As crianças estão dentro de casa, estão vendo toda uma situação e fica aquele luto, né? Que ninguém fala nada, a tristeza, a obscuridade do momento, e a criança ela fica desequilibrada, na verdade, né? Porque ela não sabe o que está acontecendo. Confusa, exato. E assim, tem alguém que perguntou aí, a partir de que idade a criança entende essa tristeza? Entender, eu não sei, né? Vai depender do grau de comunicação que se tem. Sim. Com 2 anos tem criança que entende, tem outros que nunca conversaram com a criança, vai começar a conversar com 4, aí ela ainda não entende, mas enfim. O que ela sente é desde sempre. Então tá na barriga, você teve uma perda, conta pro seu bebê, pro seu feto, o que aconteceu, né? Porque o afeto afeta o feto. Essa é uma brincadeira que eu faço, porque afeta. Sabe? Então, quando você fala para ele com afeto o que está acontecendo, quando você explica para o seu bebê de colo, quando você está amamentando numa tristeza profunda, ele sente, sabe? Quando você pega o seu filho no colo para fazer dormir numa tristeza profunda, ele sente. E mesmo que você esteja longe dele, a tristeza foi lá no trabalho, gente, tem energia, tem coisas que a gente não vê, né? Às vezes a energia é tão forte que você pensa numa pessoa, ela te manda um WhatsApp na hora. Isso é energia. Então, a energia, ela não tem espaço, não tem barreira física, né? Eu não preciso estar só junto com o meu filho para ele estar sentindo o que eu estou sentindo. Ele sente, ponto, né? Então, é legal a gente nominar, dar as palavras para ele validar o que ele está sentindo, entender, saber, aprender, né? E aí a pergunta, com que idade ele entende, depende de quantas vezes você permitiu a ele o acesso. Se você permitir desde sempre, ele vai entender mais cedo. Se eu nunca permitir, ele vai demorar mais a entender. Tem adulto que não entende até hoje. A comunicação é a base de tudo, né? Eu acredito muito nisso, que, claro, por cada idade você vai passar a verdade de um jeito relacionado àquela idade, mas que sempre haja com a verdade, sempre fale a verdade com seus filhos. Eu sou muito da verdade, assim, muito, assim, até com relação às lendas, né, urbanas e culturais, tipo Papai Noel, tipo, eu nunca fui aquela pessoa de acabar com a fantasia da criança de uma maneira grosseira, isso não. Eu entendi assim, ele tá nesse mundo que fala de Papai Noel, ok, né? E então ele falava o Papai Noel e tal. Então eu comecei a explicar para ele primeiro que o Papai Noel só podia trazer presente de acordo com o dinheiro que a família mandasse, para ele saber que era eu que estava pagando. Isso é ótimo. Ora, senão fica muito difícil a vida, né? Então primeiro eu fiz esse alinhamento. Aí nunca ficava fantasiando, criando mais coisa em cima disso. Deixava só o que a cultura já trazia e ia administrando. Até que um dia, com 5 anos, ele me perguntou, mamãe, existe ou não existe? E aí eu disse, meu filho, existem coisas na vida que a gente pode escolher se acredita ou não. Olha que jeito bom de dizer que não existe. E aí perguntei para ele, você escolhe o quê com relação ao Papai Noel? Eu escolho o que existe. Ok. E aí ele me falou com 5 anos que ele ainda queria aquela fantasia. E eu respeitei, tá tudo bem. Você nasceu nessa cultura que tem essa fantasia. E está escolhendo continuar com ela mais um tempo. Tá tudo certo. Mas não sou eu que vou ficar alimentando, criando coisa escondida, mentindo. Entende? Eu sou muito da verdade. Eu gosto de falar a verdade. Eu gosto de jogar com as cartas na mesa. Eu prefiro. Eu não sei. A minha filha andando na Paulista, ela viu um Papai Noel numa esquina, na outra ela viu outro. E foi assim, me pegou de sopetão. Falou, mãe, peraí, tem 2 Papai Noel na mesma rua. Eu falei, você acredita nisso? Porque cada bairro tem um Papai Noel, um representante do Papai Noel. Muito bom! E aí ficamos nisso. E aí a hora que ela também... E eles são tão inteligentes, né? A gente subestima tanto a capacidade da criança, tanto. Meu Deus, como a gente subestima.
São coisas que a gente faz que a gente não entende, como, por exemplo, a fada do dente, que eu escrevi uma vez uma cartinha e ela falou, mãe, ela tem a mesma letra que você. Eu falei, nossa. Meu Deus, eu já adorei sua filha. Ela é muito desconfiada de tudo, entendeu? Então, assim, vamos parar de acreditar nas coisas porque você está sempre desconfiada, é uma loucura. Adorei, adorei, adorei. Muito ligadíssima. Mas me fala do quinto problema. O quinto problema, Ju, é que, na verdade, somos nós, os adultos, que introduzimos coisas que depois a gente se incomoda com a vida da criança. Primeiro, por exemplo, telas. Nós introduzimos as telas na vida da criança. Nós, no momento de desespero, tacamos a tela na frente dela para ela comer. Nós acabamos introduzindo a tela, até pelo modelo de não sairmos nós da frente das telas, né? E depois isso nos é um problema, né? Nós levamos o tablet para o restaurante, botamos em cima da mesa do restaurante, o menino não tem contato com ninguém. Nós fazemos isso pelas primeiras vezes, né? E então a gente faz isso e depois isso nos é problema. Então a gente precisa tomar cuidado. Nós introduzimos personagens em festas infantis. Quando a gente faz uma festa de 1 ano, 2 anos, 3 anos, quando a criança ainda não tá nessa vibe toda, nem tá escolhendo nada ainda com 1 ano, 2, né? A gente faz uma festa de personagem, depois a gente não aguenta nem bancar aquilo tudo, que fica cada ano um carro numa festa, né? A gente introduz isso na vida da criança, sabe? Então a gente precisa ver com mais consciência mesmo, né? Porque a gente faz isso sem querer. É piloto automático da cultura, né? Então a gente conseguir realmente prestar atenção no que é que a gente está apresentando para nossa criança, sabe? No que é que a gente está introduzindo na vida dela, no que é que a gente está iniciando na vida dela, porque às vezes a gente está iniciando problemas na vida dela sem querer, claro, sempre, né? Sem perceber, sem saber. E, gente, a gente não está falando só com mães, tá? Todos esses 5 problemas são os pais, é a mãe e o pai que coloca. A mãe tem que parar de carregar essa culpa, deixa isso pra lá. A gente também falou aqui que mesmo quando a gente percebe, como eu percebi alguns problemas que eu coloquei aí, porque sou dessas, vou errar e vou acertar e isso é a vida. Estamos tudo junto. Estamos todo mundo junto no mesmo barco e remando pro mesmo lugar. Não vamos deixar de desistir de educar. Erramos ali, vamos puxar um pouco, aproveitar esse momento de isolamento, né, Isa? Para prestar atenção aonde foi que um desses problemas a gente lançou e está reverberando lá na frente e como a gente pode mudar isso. Porque a gente E pode já que mudar. você falou em erro, Ju, já que você falou em erro, eu vou aumentar agora, muda toda a arte que a gente divulgou, vou falar de 6 problemas que a gente... Eu vou falar mais um. Se puxar, vem uns 50, viu? Eu vou falar mais um, porque você tocou num ponto bem sensível da questão, que é o erro, tá? Quando eu erro e me culpo, eu estou trazendo um grave problema para minha criança de não aprender com o próprio erro. O erro serve para aprender, é para isso que ele existe. O erro existe para a gente aprender. Então, cada vez que eu erro, eu falo, tá, e agora como é que eu faço diferente disso para eu acertar na próxima? Se eu usar o erro, né, como as pessoas de sucesso fazem. Se você vem lá da corrente da escola do empreendedorismo, eu trabalhei 10 anos no Sebrae. Então o erro era uma coisa que a gente trabalhava muito no comportamento empreendedor. Gente, por que brasileiro acha que abrir um negócio deu errado, ele é um fracassado, ele não nasceu para isso? A maioria dos empreendedores de sucesso faliram 2 ou 3 vezes antes de ter sucesso. E por que depois eles tiveram sucesso? Porque eles aprenderam com esses erros. Então quando eu erro e me culpo, eu estou ensinando minha criança. Quando você errar, você se encha de culpa, tá? É assim que faz. Não, quando eu erro e aprendo, eu estou ensinando para minha criança, meu amor, quando você errar, você aprenda, tá? Que é para isso que o erro existe. Exatamente. Olha, repito toda, Ju. Maravilhoso, maravilhoso. O 6º foi o melhor, eu nem tinha planejado falar, mas você puxou muito aí. Lindo. Mas é isso que vale a pena, é o ao vivo, né? A gente tem o insight na hora. Muito lindo tudo que você falou, Isa. Eu tô muito feliz com essa live que a gente fez hoje. Olha, tava cheio de gente aqui maravilhosa, a gente adoraria responder todas as perguntas que foram colocadas aqui. Você é uma pessoa que a gente aprende muito, num telefonema assim, despretensioso, a gente já aprende um monte de coisa. E é muito maravilhoso quando a gente conhece pessoas assim. Então, eu tô te agradecendo muito por você ter vindo aqui passar esse fim de tarde aqui com a gente.
Que querida, eu agradeço também. Você também é uma pessoa super gostosa, delícia de interagir e de uma humildade, se colocando aí como mãe também, Imagina. colocando as tuas questões de uma maneira tão generosa, tão bonita. Que lindo, é lindo quando a gente tem essa abertura e eu acho que é por isso que flui assim, tão gostoso, né? De uma maneira tão Foi boa, muito bom. tão rica, né? Eu fico muito feliz de ter participado, agradeço muito, que seja só o começo dessa relação, né? A Que a gente gente pode vir aqui continue aí. sempre, viu, Isa? Você está assim de Vamos portas contar. abertas aqui, Isso porque a tua aí. energia realmente move e faz a gente acreditar que é isso aí. Nós somos mães, somos poderosas, mas somos humanas e a gente É vai errar para a isso. gente acertar. E é isso que vale a É pena na isso, é vida. isso. E tem uma frase que eu quero fechar para dizer que, sobre erro que mexeu muito comigo quando eu ouvi a primeira vez. Né? Quando eu estava fazendo a minha formação de PNL, Programação Neurolinguística, que agora eu estou lançando no mês que vem o curso de PNL para pais e Legal. professores online, então depois vocês pesquisem aí para a gente se encontrar. Eu ouvi na minha formação a primeira vez que diz assim: a aprendizagem acontece com o erro. O acerto só confirma o que você já sabe. Então, se você anda acertando muito, cuidado, você deve estar aprendendo pouco. Então estou no caminho certo. Fica tranquila, a quarentena cheia de erro é muito aprendizado, entendeu? É Vamos muita aproveitar coisa o boa. presente do presente. É isso aí. Obrigada, viu, Isa? Um beijo para Obrigada, você, obrigada, o seu obrigada, gente. filhote. A Obrigada, gente se Ju. vê. Beijo grande. Valeu. Beijo, Até. gratidão. Beijo. Até. Tchau, tchau. Tchau.